Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ela que é empresária, vice-presidente da Executiva Nacional do PSD, secretária nacional do PSD Mulher, senadora suplente por São Paulo, secretária da Fundação Espaço Democrático, diretora administrativa da Fundação Oswaldo Ramos, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, vice-presidente do CEMEC, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, e da Associação Comercial de São Paulo. Ivani Boscolo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite, por toda essa sua simpatia. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com você. Eu que agradeço, porque é um privilégio poder conversar com alguém que tem a sua maturidade, a sua experiência, a sua vivência. Você traz muitos aspectos, desde ser empresária, bem-sucedida, até a parte política, com toda a orientação que você faz também para as gerações que estão chegando, trazendo as pessoas para esse mundo e ajudando a desenvolver. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. E isso é viver. Isso é a vida. Isso é a vida. Nossa, já começamos esperadas. Isso é viver. E eu fico muito feliz porque eu sei que você tem um trabalho muito importante ajudando as mulheres empreendedoras a desenvolver essas mulheres, a fazer realmente, a fortalecer, né? Que mais mulheres possam empreender e serem bem-sucedidas, assim como você fez na sua história. Como que você avalia hoje a presença das mulheres nesse empreendedorismo, né? Esse protagonismo feminino no mundo empreendedor do Brasil? Eu acho extremamente importante. Eu acho que a mulher, ela subiu uma escada. A vida da mulher é uma escada. E nós estamos subindo degrau a degrau e conquistando espaços que até então nós não tínhamos. Eu digo que nos últimos 20 anos, 25 anos, isso foi se desenvolvendo cada vez mais. E a mulher tem um dom natural para empreender. Ela empreende dentro de casa, começa ali. Ela empreende para ter o que fazer na hora do almoço, ter o que fazer na hora do jantar, e isso fez, com que ela abrisse os olhos para o que ela poderia fazer fora de casa, com a finalidade de ganhar algum dinheiro. E eu acho que isso cresceu muito ainda na pandemia. Por que eu digo isso? Na pandemia, as primeiras pessoas a perderem seus empregos foram as mulheres. Nós temos dados disso na Associação Comercial. E com isso de perder o emprego, ela se vê obrigada a arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro. E foi isso que ela fez, e cresceu bastante o número de empreendedoras nesse período da pandemia. Então, pelo lado que a pandemia foi um problema grande, nós tivemos esse outro lado que, para quem quis empreender, foi um bom começo. Um bom começo, né? E a gente vê como o empreendedorismo salva vidas, né? A gente vê quanto Exatamente. As mulheres, inclusive, saem de situações de violência doméstica, conseguem a sua autonomia financeira para poderem viver a sua vida de acordo ali com a sua realidade desejada, né? Exatamente. Isso é um dos focos que nós temos no CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, é fomentar isso. De que maneira? Proporcionando a que as pessoas se entendam, se preocupem, estudem e se capacitem para fazer o que elas decidirem fazer. Então, nós temos lá vários contratos com entidades que nos ajudam nisso, a capacitar mulheres para cada vez mais elas estarem dentro do ambiente de trabalho e de empreendedorismo. Perfeito. Esse é uma das vertentes as quais você atua na sua vida. Uma vida que a gente sabe que tem vários papéis e vários desafios. E eu, portanto, gostaria de ouvir você falando para a gente um pouco mais sobre isso. Como você conseguiu equilibrar ao longo da sua trajetória esses diversos papéis de empreendedora, de mãe, de esposa e posteriormente na política, de avó, tenho 4 netos. De mulher também, porque nós também existimos independente da relação com os outros.
Eu acho que isso são, assim, sempre foi uma característica minha. Eu gosto de fazer coisas. Desde o começo, desde que eu, jovem, me casei, eu sempre tive uma atuação de empresária. Eu sempre trabalhei durante a vida toda, eu trabalhei com meu marido, nós temos uma empresa e eu faço a parte financeira da empresa. E isso foi me abrindo portas, eu acho, e ideias. E aí eu comecei a associação comercial, eu fui frequentando em função da empresa que eu tive, a gente foi se preocupando, porque a minha empresa não é comércio, mas eu já tive isso. Há uns anos atrás, eu tive uma franquia que, assim, foge um pouco, uma franquia para automotiva, de serviços automotivos. Era uma empresa americana e eu tive a franquia aqui. Eu tive duas lojas dessa franquia. E aí isso vai te motivando a você querer conhecer melhor tudo o que acontece à sua volta. Dessas empresas, aí eu depois pulei para um pouquinho, me interessei por política. Porque, como diz um amigo meu, quem não gosta de política, obedece quem gosta. Então, eu fui me familiarizando com política, e aí me inscrevi num partido político, mudei de partido, porque eu sigo o líder. Porque eu tenho um líder político e é ele que eu sigo. Então, eu ajudei a fundar um partido político, e essas coisas vão se mesclando. Da mesma forma que eu falo de política, eu falo da associação comercial, porque, no fundo, política também é um empreendedorismo. Você também está empreendendo. Então, esse espírito é que foi me regendo a vida inteira. Então, por isso que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. É o verdadeiro espírito empreendedor, né? Que você vai indo, né? Faz hoje uma coisa, amanhã puxa isso, poderia ter como consequência aquilo lá. Então, eu vou me instruir com aquilo também. E aí foi indo. Constantemente aprendendo, né? E vejo que você tem uma sabedoria também de saber aproveitar a vida também, né? Não deixar a vida gravitar apenas ali em torno do trabalho, que é muito importante, é muito realizador e é também fonte de prazer, mas também aproveita outras coisas boas que a vida tem a oferecer, como um belo de um sabático que você fez, exatamente. Que se tornou até um livro, né? Eu, assim, tanto eu quanto o meu marido, que é uma pessoa que me apoia muito, a gente gosta de viajar. Realmente, isso é uma coisa que eu trago comigo, e a gente viajou muito já. E há 10 anos atrás, quando os meus filhos já formados, casados, os meus 2 filhos estudaram fora, um fez Harvard School, um MBA, o outro fez um doutorado na Alemanha, ele é biólogo. Falei, bom, agora chegou a minha vez. Então, eu e meu marido, nós nos preparamos durante um ano para ficarmos um ano fora. E eu morei um ano na Itália num sabático. Mudamos de endereço. E, ao mesmo tempo, eu conseguia fazer o que eu precisava fazer aqui, porque a internet te dá essa facilidade de comunicação, né? Mas foi uma experiência incrível que eu recomendo, viu? Nutre a alma, né? Muito, foi muito bom. Ai, que delícia. A gente só imagina como seria, né? Essa experiência. E de um casamento, você mencionou o seu marido, né? Que é um super parceiro. Vocês estão juntos há 54 anos. E conta pra gente, então, qual que é o segredo dessa longevidade, dessa relação? É respeito. Eu digo que é amor, lógico, né? Mas é respeito mútuo. Porque ele me respeita como pessoa, com tudo que eu quero fazer na vida, e eu respeito ele como pessoa, e acompanho e ajudo tudo que ele faz na vida dentro das minhas possibilidades. Então, eu acho que esse é o segredo, viu? Nossa, todo mundo anotou. Bom segredo, porque respeito, ele é um valor universal, que acho que está precisando a gente trazer ele de volta mais para a prática, né? Porque às vezes a gente tem a sensação que está um pouco na teoria e está faltando em todas as relações, né? Eu acho que no mundo de forma geral.
porque o mundo do empreendedorismo é muito desafiador, o mundo da política é muito desafiador, e quando a gente coloca respeito na equação, a gente pode tornar aquilo um pouco mais leve, um pouco mais harmônico, mais né? palpável, né? Você realmente consegue trabalhar com isso, né? Então, eu acho que respeito é fundamental em tudo, em relações humanas, em conceitos, em credibilidade, tudo gira em torno do respeito, na minha opinião. Perfeito. E quando você fala de respeito, você trouxe essa referência dentro da política de uma liderança, que é o Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, do PSD, que é um grande articulador, é o maior articulador que a gente tem na política brasileira. E você trouxe muito essa questão da liderança, que eu vejo muito respeito na sua fala, quando você fala dele. Quais são as características assim que você acha que são importantes, que se a gente tivesse mais presentes na política brasileira, a gente poderia estar num lugar melhor? Mulher. A gente pode falar de mulher, a gente pode falar de... Eu diria para você, primeira coisa é querer. Primeira coisa é querer. É não fugir, não achar que política é uma coisa feia, é uma coisa ruim. Não é. A política é uma atitude inerente a qualquer ser humano. A gente depende disso. Agora, eu também acho que os jovens, eu não digo criança, mas os jovens deviam ter mais noção do que é política, porque eles são muito críticos. Ou são críticos ou dizem, não me interessa, eu não quero saber. Política não é para mim. O que é impossível. Política é para todo mundo. Na minha opinião, o jovem, no ensino médio, um pouquinho antes, ele deveria ter aulas do que é política. O que a política representa na vida do cidadão? Por que você vota num vereador? Poucas pessoas sabem. Qual é o papel real de um vereador? Qual é o papel real de um deputado, de um senador? Com o que um senador deve se preocupar? Então, eu acho que isso, jovem, hoje em dia não existe mais, mas no meu tempo de colégio, existia uma matéria que ensinava isso, que Educação Moral Moral e Cívica, que te dava também símbolos pátrios, que é outra coisa que está esquecida. Sim. Então, eu acho que deveria haver essa matéria sem partidarismo, não precisa ser partidário a nada, você pode ser de direita, esquerda, centro, não interessa. Não é importante, de maneira nenhuma. O jovem tinha que saber por que a política existe, qual é o papel da política na vida de um cidadão. Eu acho que isso, hoje em dia, falta na escola, né? É uma consciência cidadã, né? Eu me lembro, quando eu era pequena, eu estudava numa escola que a gente cantava o hino toda quarta-feira. A gente cantava o hino, hasteava a bandeira, a gente falava algumas coisas lá, sempre algum aluno era chamado para falar alguma coisa, mandar uma mensagem positiva para a escola como um todo, e isso não tinha nada a ver com política. Isso no sentido de partidário ou ideológico, isso tinha a ver com sermos brasileiros, com a gente entender, olha, esse é o país que eu tô, essa é a história que a gente tem, essa é a relação, nós como cidadãos fazemos parte da construção dessa sociedade, então como que a gente pode contribuir, como a gente pode participar, e a gente contribui com aquilo que a gente tem respeito, a gente contribui com aquilo pelo qual a gente tem uma admiração, um amor, uma vontade de participar. Então, eu vejo, quando você fala, né, dessa educação moral e cívica, me traz muito para esse lugar, da gente resgatar, assim, gente, esse aqui é o nosso barco. Não, é verdade. Não é de um, não é de outro, não é de alguém, não está à deriva, a gente não pode deixar que esteja à deriva. É aquele sentimento de que minha terra, minha gente. Porque você vê muita gente que vai morar fora, estuda fora, tal, que chega uma hora, ele é um estranho em outro lugar. Uhum. Você, na sua terra, você nunca vai ser um estranho. Então, eu sou... Sem assim... eu não sou partidária de nada. Eu acho assim... Hoje se instituiu que bandeira é sinal de bolsonarismo, que bandeira vermelha é sinal de PT. Isso é bobagem.
bandeira é o nosso símbolo. Como é que você vai fugir dele? Você não precisa ser partidário para respeitar um símbolo, que é a nossa bandeira. Que é um saber símbolo de cantar união. o hino. Hoje em dia, a criança não sabe cantar o hino. Sabe que isso foi uma coisa que eu fiz questão. A minha filha, quando a gente morou no Vale do Silício, a minha filha tinha ali de 4 a 6 anos, o período que a gente passou lá. E foi uma coisa que eu fiz questão, eu sempre lembrava ela, filha, você é brasileira. É pão de queijo, né? Feijão com arroz. Símbolos do Brasil, feijão com arroz, é pão de queijo, essa é a nossa bandeira, esse é o nosso hino, olha como ele é bonito, olha como ele exalta, porque é o que você falou, né? É um símbolo do país. O resto é temporário. Agora, isso é algo que fica. E quando você traz essa questão do morar fora, eu me lembro também, nessa experiência do Vale, a gente passou 1 ano e meio lá, e como eu sempre soube que eu queria voltar, eu queria ir, aprender o que eu tinha que aprender e voltar para o Brasil e trazer esse aprendizado para cá, essa bagagem nova. E quando a gente ficou lá, como era temporário, a gente falou, vamos ficar aqui direto, quase como um sabático, vamos ficar aqui esse tempo direto, depois a gente volta e já fica de vez no Brasil. Então, quando a gente voltou, eu estava com uma saudade que eu me lembro de estar no avião e vendo o sol nascer, e eu via que o sol estava... Olha, eu me emociono de novo. Eu via o sol nascendo e eu falava, gente, eu estou vendo o sol nascer no Brasil. Eu comecei a chorar dentro do avião, de emoção, de estar de volta em casa, assim, aquela sensação como se eu tivesse, por 1 ano e meio, segurado o fôlego, sabe assim, calma, vai. Foi muito legal a experiência lá, mas não tem nada como nossa terra, a nossa casa, o nosso povo. É muito especial, então é algo que eu vejo que realmente vale a pena a gente lutar. É sentimento, né? Porque você tem aqui os seus entes queridos, você tem... Mas você falou em Vale do Silício, qual é a porta de casa americana que não tem uma bandeira? Eles são muito patriotas. São o espírito cívico. Não partidariamente, mas partidário. Patriota no sentido de amar o país. É muito grande. Então, eu admiro. Eu acho isso. Abre uma oportunidade de uma consciência, né? E eu acredito que, assim, a gente, inclusive, é um passo também para a gente se dispor para ajudar a fazer essa transformação em todos os níveis. Algumas pessoas vão fazer a transformação no nível da sua casa, da sua rua, do seu bairro, do seu condomínio, outras vão para a associação comercial, vamos olhar para os empreendedores do Brasil, e outros vão para a política. Quando vai para a política, qual que é a sua avaliação hoje, pensando na presença da mulher na política? Você acha que realmente as coisas estão mudando e a gente está tendo mais espaço de participar, de transformar? Ou você acha que é aquela velha história para inglês ver, assim, dizem que está mudando, mas está tudo igual? Não, na minha opinião, está mudando. A gente vê muito isso. Outro dia eu estava em Brasília e presenciei, quando foi sancionada, a Lei da Equidade Salarial, que foi um passo excelente, né? Não está sendo totalmente respeitada ainda, mas começou e vai ser respeitada, porque é uma lei hoje em dia. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente do homem. É natural isso, né? Sei lá, se é orgânico, o que é. Ela sente diferente. Então, ela se preocupa, às vezes, com pautas que o homem não é tão afeito ao homem. Um exemplo, por exemplo, hoje nós temos a lei de quando a menina sem condição fica menstruada, existe a lei que dá o absorvente para a menina, exatamente. É uma lei hoje em São Paulo. Então, homem não vai se preocupar com isso, tá? Quem foi? A lei começou, o projeto é uma mulher. Não vai nem parar para pensar que isso pode ser uma questão. Eu acho que vai se abrindo portas, e nisso é que eu tenho muito orgulho do meu partido, porque o PSD é o primeiro partido na história da nossa República que tem 6 mulheres senadoras. Nós temos 15 senadores, sendo 6 mulheres. Nunca houve isso.
Então, as portas vão se abrindo, com mais dificuldade, com certeza. Nada para a mulher é tão fácil, mas ela está sabendo abrir. Eu acho que a mulher ganhou essa experiência, tem percalços, ainda vê violência, mas tudo está sendo conquistado. Eu acredito muito que daqui a alguns anos nós vamos ter grandes mulheres à frente da política. Como temos, como já nasceram várias, e como tudo vai acontecendo e a mulher vai se posicionando. E eu acho que é assim. Parafraseando o meu italiano, piano, piano si va lontano, que se diz, devagar se vai ao longe, é o que as mulheres estão conseguindo. Perfeito. E você é uma mulher que, com certeza, chegou muito longe e continua. Isso é muito admirável em você, porque você continua abrindo portas, você continua criando oportunidades, você continua super ativa, você fez 75 agora? Não, 78. 8? Ah, então, 78. Perdão, eu errei a continha que eu fiz de cabeça. Batidão na data que eu vi, 78. E tenho muito orgulho Maravilhosa! Deles, porque eu acho que eu ainda estou muito inteira, assim, de Mas cabeça, claro que é o mais importante. E linda, e de tudo, tá inteira de tudo, tá maravilhosa, tá saudável, tá forte, tá contribuindo, isso é muito admirável em você. Conta pra gente esse segredo aí também. Não, deixa eu só acrescentar uma coisa que nós não falamos, mas eu também hoje, eu atuo num projeto da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo e dou a minha pequena contribuição quase que diariamente lá no Palácio do Governo. Que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. É verdade. Exatamente. Foi quando foi ao Palácio dos Bandeirantes, a gente se conheceu. Isso falando de São Paulo, de capacidade, você citou aí que eu sou diretora da Fundação Oswaldo Ramos. A Fundação Oswaldo Ramos é a mantenedora do Hospital do Rim, que é considerado, você vê como o Brasil tem coisas muito boas. O Hospital do Rim é considerado o maior transplantador de rim do planeta. É onde mais se concentram transplantes renais no mundo. Então, nós temos isso. E 85% do hospital é SUS. E consegue manter tudo isso. Então, é impressionante. O Brasil, assim, é um grande país. Ele ainda precisa de uns ajustes, mas ele é um grande país. Eu acho que a gente tem que respeitar isso e fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte, que é a parte que as mulheres estão fazendo. E mulher está fazendo. Ela, aos poucos, está indo, e você vai ver o que nós vamos ter de prefeita agora nessa próxima eleição. E de vereadoras, porque as mulheres estão se interessando mais pela política. Elas estão vendo o quanto elas são necessárias e que falta elas fazem pela sensibilidade, pelo olhar dela, que é diferente do homem. E é só a gente aprender. Né? Homens e mulheres podem caminhar juntos, um respeitando o outro. Não precisa ser nem para cá, nem para lá. Vamos respeitar e vamos caminhar juntos. Como já dizia o inesquecível jingle do Afif, juntos chegaremos lá. Então, eu falo muito, né? Mas eu gosto de falar. Eu estou adorando, você fala bem, tudo que você fala ilumina a gente. Eu adoro falar. Você nos inspira, é muito bem-vinda. As suas falas são todas muito bem-vindas. E eu estou aqui de olhinho no relógio, né? Os meninos, a gente sabe que tem mais entrevista depois, tem outras agendas, outras pessoas, mas é uma delícia sempre conversar com você, é uma honra aprender com você. O convite. Eu agradeço de coração e deixo o espaço aberto para você, se você quiser deixar uma mensagem final. Fique à vontade. Primeiro quero agradecer o convite, adorei ter vindo aqui, pode convidar outras vezes que eu vou convidar, tá convidada já. Tá. E dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, mulher, não desista. Não desista nunca do que você se propõe a fazer. Se o que você tiver na cabeça é o que vai te deixar feliz realizando, realize. Corra atrás, faça acontecer. Você nunca vai precisar olhar para trás. Olhe para frente sempre, porque é lá que está o teu futuro e o que você quer fazer. Um abraço a todos. Salva de palmas. Olha, muito inspiradora. Muito obrigada de coração.
Foi um prazer enorme. Com certeza, já estou te esperando aqui novamente. E muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. A gente se vê no próximo episódio.